Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast especial de 42 anos da ASAI, a Associação dos Servidores da Emater RS Ascar. Nós iniciamos hoje uma jornada que ela acontecerá em 3 atos para celebrar 4 décadas de protagonismo, resistência e de defesa da extensão rural do Rio Grande do Sul. Ao longo dos episódios, nós vamos mergulhar na história, analisar os desafios críticos do presente e projetar o futuro da extensão rural em um estado que pulsa a agricultura familiar. Eu sou Rafaela Sais, presidente da ASAI, e convido vocês a entenderem por que a defesa da nossa instituição é a defesa do próprio desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. E hoje, no nosso primeiro episódio, abrindo os trabalhos, nós vamos conversar sobre a criação da ASAI e os desafios que a associação enfrentou lá no seu início, para a gente poder ter um panorama de como nós estamos e também pensar nos próximos anos. E para fazer essa conversa hoje, nós temos aqui o vice-presidente da ASAI, na gestão de 85 a 86, nosso ex-colega Ricardo Schwartz. Nós temos a atual secretária da ASAI, a Lúcia Constantinopoulos. E nós temos a Taninha Terezinha Hansel, que foi integrante do Conselho de Representantes da ASAI. Então, eu queria primeiramente agradecer vocês por aceitarem o convite, estarem aqui. A nossa ideia com esses episódios é a gente conversar um pouquinho, discorrer sobre esses 42 anos, a gente poder celebrar, mas ao mesmo tempo a gente fazer algumas reflexões, né, que são importantes para a gente pensar na durabilidade, no tempo de nós enquanto associação e como trabalhadores, e também discutir a Emater, né, porque sem Emater não tem ASAI, né. Então, eu vou direcionar para ti, Ricardo, vou começar contigo, já que tu é bendito ao fruto aqui, né. Em 84, a ASAI nasceu da busca por direitos, né, colegas, trabalhadores que se uniram coletivamente na busca de direito. Qual que era o contexto naquele momento inicial de organização coletiva que deu origem à ASAI? Primeiro, boa tarde a todos, né? Uma alegria, uma satisfação, né? E agradecer pela lembrança. A gente precisa sempre contextualizar as coisas. A gente está agora vivendo 2026, né? É um mundo, só que há 42 anos atrás o mundo era muito diferente, era totalmente diferente. E a gente também tem que fazer esse exercício de voltar no tempo, tá? E aparentemente algumas coisas que hoje, que a gente possa dizer que naquela época eram desafiantes, hoje se tornariam mais simples, porque os tempos são outros. Do ponto de vista nacional, do ponto de vista brasileiro, a gente começava a viver um momento diferente na política, né, porque nós estamos saindo ou começando um novo regime democrático no país, né, até 85, a partir de 85 temos, né, a instalação de um novo governo, ainda eleito indiretamente, mas já um governo civil, né. Então, até ali nós vivíamos um tempo ainda de regime militar, onde as liberdades, né, sindicais e de associação, elas, de certa forma, começavam a perder um pouco da sua restrição, mas ainda existiam, né? Então, todo esse momento em que se começou, né, nessa década de 80, né, ela resultou nesses movimentos, né, das entidades, das pessoas, dos empregados, né, das entidades, no sentido de poder se organizar, de poder se reunir e de poder colocar na mesa dificuldades do ponto de vista de trabalho e de busca de melhorias das suas condições, tá? E é nesse contexto que se situa, né, o ano de 84, quando em setembro, né, foi feito um grande movimento no sentido de se criar uma associação que representasse os empregados da Ascar Emater, né? Nem sindicato ainda existia para defender, do ponto de vista salarial, né, as pessoas, sindicato que abrangesse o conjunto, né, que hoje é o SEMAP, né? Então, naquele momento foi extremamente importante aquela luta que se teve para se poder criar essa associação e começar do zero, algo que hoje a gente vê, né, com tanto vigor, com tanta força, né? Não só força política, mas inclusive uma autonomia financeira,
que na época também não se tinha, né? Então, foi um movimento muito importante. E eu gosto, inclusive, de colocar assim, aquela década, a década viva, né, na Emater, porque ao mesmo tempo que se criou a ASAI em 84, se criou a FAPERS em 81, se criou a CRESAL, eu acho que em 83, tá? Tá? Quer dizer, foi um movimento onde os empregados, né, da Ascar Emater, eles foram chamados a participar, né, das entidades que hoje orbitam, né, ao redor da Emater e que são extremamente importantes, né, cada uma com a sua função. Tá? E naquela oportunidade foi criada uma diretoria provisória num primeiro momento, né, lá no auditório da PUC, que foi o local onde todo mundo se encontrou, acho que mais de 1.000 pessoas, né, foram lá. E posteriormente, no ano seguinte, já se estabeleceu, né, um processo eleitoral com candidaturas, com eleições, né. Vejam que a Emater naquela época tinha 5 regiões administrativas, né, hoje são 12, né. Então tinham 5 regiões administrativas e o escritório central. Então eram 6. A diretoria eram 6 pessoas. Né? Como é que se formou isso? Né? Vamos ver os candidatos aí, um por região, né? Que até hoje é um critério, né? que é usado para chamar pessoas para participarem, né, dos organismos. Né? Mas foi muito desafiante, porque se começou do nada, de certa forma com algum descrédito, né, se isso aí valeria a pena, se isso aí daria certo, para que seria isso? Até porque, num primeiro momento, a gente tinha que fazer um pouco às vezes de sindicato. Sim. Né? Então, porque se tinha que pedir reposição salarial. Eu me lembro de uma discussão que a gente teve, que acho que era 12% ou 13%, né? Um percentual lá. Né? Naquela época, a diretoria do presidente da Emater era o José Lauro de Quadros, né? Hoje já falecido, né? Mas com ela que a gente estava lutando e batalhando para poder ter um reajuste salarial, que naquela época não era muito mais difícil e não tinha os elementos nem legais, né, para se conseguir forcejar, vamos dizer assim, confrontar posições para poder buscar uma melhoria. Sim, sim. Né? Mas foi um momento, uma década muito boa. Eu ia dizer isso, a década de 80 fez isso, né? A sociedade se organizando, criando esses grupos, né? Muito em função disso, das pessoas buscarem esse espaço democrático para poder estarem se manifestando, né, Ricardo? E aí tu mencionaste o CEMAP, e aí eu chamo a Tania para a questão. Porque assim, a ASAI hoje tem vários sindicatos, né, na base da Emater, nós temos Sintarg, Senge, Sinvet, CEMAP, mas assim, o sindicato majoritário, o CEMAP, ele inclusive é mais jovem que a ASAI, pouca coisa mais né? Tu que já estivestes lá também, o que tu acha que essa organização contribuiu para a questão da própria formação sindical e do trabalho do sindicato na sequência daí de fazer esse trabalho de fato, de busca por melhorias, de salário, enfim, como é que tu vê essas duas questões e como que foi importante para a coletividade? Não. É uma importância gigantesca que eu acho que às vezes fica até difícil de mensurar. Com certeza a ASAI teve um papel fundamental, até por conta do que o Ricardo coloca. Ela vem com uma performance de defesa de direitos, mas especialmente e principalmente focada sempre na defesa do serviço. Isso aglutina o trabalhador. Aglutinou no nosso caso. Então, ela tem um papel fundamental, porque ela se organizou fundamentada nessas questões, entendeu? Então, foi uma organização que, comumente, até hoje, as associações não têm. Normalmente, elas têm uma configuração, aspas, assistencialista. Quase que recreativa, né? Exatamente, mais assistencialista, um dentista, um médico, um clube, e eu não estou colocando que eu sou contra nem a favor. Mas para nós da extensão e para os trabalhadores
que, vinculados ao sindicato, a ASAI foi de extrema importância. Eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Mas nenhuma, assim. Não tenho medo de errar nisso. E por toda essa... Ela trazia muito junto com o direito de cada um de nós, porque no início a gente é um pouco inconsequente, Claro. a gente errou, a gente estava começando, né, Ricardo? Todo mundo. E uma casa com uma configuração de expertise muito focada, especialmente nos agrônomos. Homens. Homens, né? Então, a ASAI trouxe para o debate, trouxe o tempo todo, e até hoje eu vejo que traz, muito a questão do trabalho, a questão do trabalhador e da trabalhadora, a questão racial, a questão da mulher, que tinha... As mulheres tinham muitos problemas e passaram por coisas terríveis, né? Do ponto de vista do trabalho diário, na convivência e o convívio diário. Então, eu sou apaixonada pelo instrumento de luta que a ASAI se constituiu. Algumas questões, óbvio, que eu tenho críticas em alguns momentos, e especialmente, né, Ricardo, gosto sempre de pontuar isso. A ASAI sempre teve, na ampla maioria das vezes, gestões exemplares. Pouquíssimos erros, aqui ou ali, um e outro, como acontece em tudo que é lugar e até nas nossas famílias. Mas isso também é importante salientar, que deu sempre autonomia financeira e autonomia de trazer para o jogo e para a roda qualquer debate. Porque é uma instituição séria. Então, no início teve muitas fragilidades por conta de... houveram também, a gente não pode dizer que foi tudo maravilhoso, porque não foi. Houveram perseguições, houveram coisas bem difíceis para outros companheiros e companheiras, mas não comigo, né? Comigo sempre foi mais leve, eu sou peixe pequenininho também, né? Então... então, muitas vezes nós fomos vistos como delinquentes, numa época que, como ele muito bem colocou... Uma época ainda muito dura, né? Muito dura, né? Em 89, nós tivemos em São Paulo trabalhadores assassinados, se organizando, né? Então, a ASAI foi importante para o CEMAP, foi importante para a luta dos trabalhadores, foi importantíssima na CUT, inclusive, e nas greves gerais do país, nas épocas passadas, a ASAI sempre estava lá. E não estava lá com as teninhas, com o trabalhador mais, como é que eu vou dizer, com menos expertise, vamos dizer assim, e especialidade. Mas com todos os trabalhadores, porque sempre se colocava a questão do trabalho, a defesa da extensão rural, social, para quem precisasse, né? Para quem de fato precisava, que é hoje a gente chama de agricultura familiar. E então ela cumpriu e cumpre um papel excepcional e que aglutina todos. Não por força de estatuto ou qualquer coisa. É por força do trabalho e da forma como se coloca para chamar. Sabe que às vezes, assim, no decorrer dos anos, às vezes a gente vai perdendo um pouco a essência das coisas, né? E a gente verifica ainda hoje que quando a gente levanta certas bandeiras, existe, às vezes, alguma crítica, né? Ah, mas a associação não é sindicato. Mas não é que a associação esteja fazendo o papel de sindicato, é que a associação precisa discutir aquilo, a associação precisa engrossar a luta, né? E muitas vezes é isso, né? É colado no próprio sindicato, né? Seja qual for o sindicato, mas precisa estar ali. E, sobretudo, né? Hoje nós temos o Fórum das Entidades, que aglutina todas as associações, o CEMAP, os sindicatos, CEMAP, SENGE, CIVET, Sintargues, e a gente vê a importância que tem a ASAI estar ali naquele grupo, né? Porque é como tu falaste, né, Tania? A associação, ela agrega todos, né? É o técnico agrícola, é o veterinário, extensionista social, é o agrônomo, né? E a gente vê que existe isso, mas em alguns momentos a gente percebe que existe, quando a gente levanta uma pauta, uma questão, não, mas isso não é coisa da ASAI, não, aí a gente tem que fazer todo um convencimento, é coisa da ASAI, sim, inclusive a ASAI foi criada sob essa perspectiva, né? Mas ainda, dando continuidade aí, Lúcia, eu queria te colocar uma questão.
a Tânia trouxe com muita propriedade a defesa do trabalho, né? A gente sempre diz, a ZAI, sobretudo, ela não defende só os direitos dos trabalhadores, porque o trabalhador com direito sem a instituição e sem a terra pública não existe, no nosso caso, né? Então, a gente faz a defesa do trabalhador, da instituição e do trabalho, sobretudo, né? E a ZAI e a FASER atuaram fortemente na Constituinte de 88, né? E foi um movimento muito importante porque garantiu, inclusive na Constituição, recursos para a extensão rural, né? Como é que tu vê essa situação de lá para cá, participando da luta para garantir na Carta Magna o documento de maior poder, né, no nosso país, e como que tu vê esse papel da ZAI discutindo e disputando e tentando garantir orçamentos, inclusive aqui, né, localmente, assim, essa função que a ZAI tem de estar trabalhando essa questão orçamentária, buscando recursos. O que tu pensa a respeito? Bem, primeiro quero agradecer o convite para participar desse evento, que acho que é super importante, e sim, o papel da ZAI, ele é extremamente importante nessa movimentação toda. Diferente de algumas associações, como a Taninha bem coloca, às vezes tem colegas que veem a ZAI como sendo alguém que deveria promover eventos para os associados. Mas muito mais do que isso, porque, vejam, nós, Emater, é uma instituição que dá para dizer assim, nós somos órfãos, de 4 em 4 anos nós somos órfãos. Então, fundamental esse papel da associação de trabalhar não só os interesses de bem-estar, de salários, que se trabalhou muito e que precisa ser trabalhado, trabalhar a instituição Emater, precisa, extremamente importante. Essa busca por recursos, eu me lembro quando terminou a contribuição do governo federal, foi um momento muito delicado, porque não se sabia mais como é que ficaria, de onde viriam agora recursos. Então, o papel da Emater foi extremamente importante. Eu lembro que foram diversas vezes, junto com a direção da Emater, mais a associação, buscar, na época, se não me engano, o secretário era o Dacir Klein. O papel dele foi extremamente importante nesta busca por recursos, nessa garantia para conseguir recursos. Porque se a gente não tiver uma garantia na Constituição de recursos para a extensão rural, fica muito difícil. Daqui a pouco entram instituições que ficam um momento, fazem um trabalho momentâneo e estão fora, não vai ter a continuidade do trabalho. E qualquer trabalho, e na extensão, isso é extremamente importante, tem que ter a continuidade do trabalho, porque se o extensionista ele inicia uma atividade, ele inicia um projeto, e se ele não der continuidade, se essa continuidade não for dada, daqui a pouco vai se perder. Isso passa por recursos. Então, essa questão de busca por recursos pela ZAI, trabalhar nisso, a Emater junto, foi de extrema importância. E continua sendo. Nós não podemos parar esse papel. Então, assim, todas as gestões da ZAI tiveram que se preocupar com isso, se preocuparam muito com essa questão. Entrou depois a questão da filantropia, que foi muito delicado de novo. Não se sabia, vai continuar, não vai continuar, vai fechar a Emater, não vai fechar. Foram momentos de grandes lutas por parte das diretorias. E essa luta continua até hoje, não vai parar, não pode parar. A associação, a ZAI, tem que ter esta visão, trabalhar também em proteção da extensão rural. Esse é um dos principais papéis, porque sem a extensão rural os empregados não vão existir. E sem os empregados também não vai existir a extensão rural. Então, são duas coisas que se complementam. Deixa só eu complementar isso, né? A gente vai falando e a memória vai vindo, né? A participação do governo federal, na época ainda que existia a Embrater, né? Ela variava muito de estado para estado, né? Especialmente de regiões do país, né? Lá no Nordeste, Norte, Nordeste,
o governo federal aportava algo como 80% do orçamento das empresas estaduais. Exato. Aqui para o sul, né, para as 3 do sul, e aí eu falo daqui da Ascar, o governo federal aportava algo como 40% do orçamento da Emater vinha do governo federal. O governo do estado botava 40%, 80%, e aí o resto a gente buscava de outras maneiras. E aí vem, né, o primeiro governo eleito no país, né, e que foi com as balas de prata para terminar com tudo, né, para arrumar tudo, ia ser com bala de prata, e aí terminou com a Embrater, e terminou com os recursos. E de uma hora para outra, né, 1990, né, a Ascar Emater e os empregados da Ascar Emater e as entidades que estão próximos da Ascar Emater, né, fazem a pergunta, sim, mas com 40% só do governo do estado, faltando 40% do federal, não vão viver. Não. E aí o trabalho extremamente importante de pressão, né, da ASAI, né, e de sindicatos também, mas Sim. da ASAI, porque a ASAI representa todos. Eu acho que essa é uma, digamos assim, um handicap, uma garantia muito grande que a ASAI tem. Trabalhou junto com o governo do estado, né? E aí o secretário da época, Odacir Klein, veio e deu a decisão de governo. Nós vamos bancar a diferença. Tá? Ou seja, aquilo que foi decidido lá em 90 até hoje permanece, né? Porque o estado continua botando 75, 77. Mais ou menos nessa ordem. Nessa faixa aí. Tá? Lembrando um pouquinho ainda, né? Em 81 a Emater criou um programa extraordinário chamado Projetão. Né? Que inclusive a ASAI já fez um evento, né? Sobre o Projetão. Projetão foi um divisor, mas ao mesmo tempo, né, colocou uma ferramenta de trabalho, né, desafiadora, a moto. Né? A Emater ela é meio assim abençoada pelos deuses, né? Porque não pode ser só um deus, tem que ser vários deuses. É mais sorte do que juízo, né? Nós não tivemos caso mais grave, né? Com 300 pessoas técnicas trabalhando, tá? Mas na medida que começaram a abrir novos escritórios e aproveitar essas pessoas, e o Projetão, de certa forma, começou a ser desmanchado, né? Com as pessoas sendo aproveitadas em novas unidades que estavam sendo abertas, a ASAI foi importante porque ela também alertou no sentido de isso não é uma ferramenta de trabalho adequada. Não só a moto que eles usavam, como também o local de moradia, porque os técnicos eles tinham que residir no interior da comunidade e não tinha condições para eles morarem ali. Foi um momento extremamente difícil. Mas eu digo, foi um momento desafiador e importante. Muito, aprende-se. Nossa, eu vivenciei isso. No município que eu estava trabalhando, nós tínhamos 12 técnicos agrícolas. E o município tinha estrutura no interior, diferente de outros municípios, mas tinha estrutura no interior com vilas, com distritos, com casas, as pessoas moravam, né, em casas, né, mas era uma situação bem sui generis, né, no município lá. Viu como a gente conversando vem as memórias? Passa um filme. A gente revive, né? Esse é o objetivo dessa nossa conversa aqui. Eu me recordo também, foi nessa época que tentou se criar o IDARGS também, não foi nessa época? 88, por aí. Pode ser. Que foi abortado pela ASAI, na verdade. IDARGS, IDARS, era um instituto. Instituto, isso. Isso é uma discussão perene na Emater enquanto não mudar a figura jurídica. Sim, sim. Porque tu pode criar instituto, fundação, autarquia, empresa pública, tu pode pensar num monte de coisas. Né? Mas até agora nada saiu. Não adianta criar sem os recursos, tem que garantir também, né? Isso é a principal questão. Também isso. Agora, um ponto também que eu
gostaria que os três colocassem, que eu acho que é um ponto muito importante, é assim, nós tivemos o movimento Repensar, né, em 86, é um movimento que até hoje é lembrado, a gestão anterior à nossa, na ASAI, que a Lúcia fez parte, fez um novo Repensar, claro que são realidades diferentes, né, Lúcia, são Bem diferente. muito diferentes, né, Tudo mudou. os próprios debates propostos, mas enfim, se tentou reviver isso, né, de estar discutindo, estar aglutinando os colegas, até porque nós vivemos hoje uma realidade que na Emater dificilmente a gente consegue se reunir, né? A gente se reúne muito pouco, né? O que há anos atrás acontecia seguidamente, havia muita troca, hoje isso é pouquíssimo. Até também agora, depois da pandemia, do advento da questão da tecnologia, né? Do virtual e também nós pela questão da economia, né? Mas enfim. Então, acho que se tentou fazer isso, mas lá o movimento Repensar de 86, ele é muito marcante, né? Eu não vivi, mas a gente percebe nos colegas que viveram o que significa. E lá em 86, a ASAI, ela propôs a democratização da gestão, né? Com a questão da eleição de cargos de chefia. E aí, em 88, a gente vai para o que nós temos de escrito, né, na história, se fez uma assembleia, né, que pelos relatos foi histórica, foi grandioso, né, na Assembleia Legislativa, onde se elegeu o primeiro diretor técnico, que à época foi Eniltur Anis Viola, né? E eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre isso, né, porque hoje a gente vive... eu costumo dizer, na minha percepção, Rafaela, que o princípio de cogestão hoje, com a eleição do diretor técnico, ele não existe mais, né? Porque a proposta que esteve à época é ter uma cogestão, né? Alguém que tivesse indicado pelos trabalhadores, que estivesse na gestão e que pudesse fazer esse trabalho lá e cá, fazer o trabalho de gestão, defendendo a instituição, enfim, zelando pela instituição e pelo trabalho, mas não esquecendo os trabalhadores, né? A defesa dos trabalhadores. Hoje a gente perdeu um pouco isso, mas bastante até, na verdade, eu considero, né? Mas eu queria saber de vocês, dessa época, desse movimento, dessa conquista, o que significou a época isso, né? Para o quadro de trabalhadores da Emater. Daniel. Posso falar? Claro. Bom, o Repensar foi um debruçar fantástico sobre a extensão, sobre a extensão como um todo, né? Então, é um marco, eu chamo, do meu jeito, atemporal, porque é ali, claro que os tempos mudam e tu tem que, né? Mas foi fundamental, porque ali reuniu todo mundo, ali se construiu um debate, se aprofundou o debate, sem vaidades, despido de vaidades, e a gente chegou, né? Ali naquele momento, por exemplo, o exemplo que tu dá da eleição do diretor, isso é uma vitória, né? E importante, que depois foi levado para outras instituições, copiados da nossa FEPAM é instituição, uma, né? E todas as outras queriam igual a nós, né? Então, a questão do diretor tinha toda uma diretriz, né? Porque não basta tu ser do quadro de trabalhadores, né? E fazer a defesa dos trabalhadores dentro da linha de trabalho que os trabalhadores discutiram e construíram para a extensão. O Repensar nosso respeitadíssimo no Brasil inteiro, nomeado o tempo inteiro. Muitas políticas públicas foram criadas em cima da construção e do debate do Repensar, né? Então, ele fundamentou muita coisa que não foi só no nosso estado. Eu acho que é sempre importante, quanto mais democráticos os processos, melhor porque eles têm que ser, eles são abertos, né? Então, eu não abro mão nunca disso, não abriria, né? Mão nunca disso. Agora, eu acho que sim, vocês já fizeram um novo debate, tudo, chamaram para discutir tudo, mas a gente tem que rever algumas coisas, né? Até onde... porque, às vezes, tu elege alguém que é um excelente profissional da extensão, mas tu acaba com ele, colocando ele
num cargo, porque tem limitações, tanto de um lado quanto de outro. É que a pessoa que vai para lá tem que ter, de fato, eu não gosto muito de usar isso, mas vou usar para enfatizar um perfil, Sim. né? Que não perca a identidade, né? Porque quando tu vivencia, tu tem uma imersão vivencial do trabalho, a gente sempre acha que tem condições de dirigir, e não necessariamente, né? Então, eu acho que para alguns até fez mal o cargo de diretor. E quando fez mal para ele, fez mal para todo todos mundo. nós. Exato. E aí, Espero que não tenha sido o meu caso. não, depois. Não. Tu amadureceu muito. E às vezes até retrocede, né? É. Então, agora é um debate importante que não se pode abrir mão e tem que ter sempre muita franqueza na construção dos nomes, porque ficou muito em cima da questão partidária e vamos combinar que não tem muito Como fugir disso, como né? fugir disso, né? Vamos ser madurinhos, Claro. né? Agora, tem que... Pô, isso aí não é o que... Não gosto de usar isso, mas atrapalha. Mas fomenta um certo... Permite certos deslizes, tu fica fragmentado, o serviço sofre, entendeu? Então, tem que pensar sempre, ele consegue, né? Ele tem uma imersão vivencial suficiente no trabalho, dentro da extensão, ele concorda, digamos, que a extensão seja pública, gratuita, continuada para quem precisa, de fato, ou, né? Que é o que nós sempre defendemos e fizemos o repensar por conta essa perspectiva, sobre né? essa perspectiva. Então, eu acho lamentável, acho hoje sofrido eleger um diretor. Acho sofrido. Também acho. Entendeu? Mas é importantíssimo. Se não fosse importante, tinha se diluído. E não se diluiu. É importante. Tem que ter coragem, né, para fazer um debate mais centrado no papel. Que ele vai representar também, ele está representando os trabalhadores. Ele não precisa lá fazer uma Assembleia Geral para dar 2% de aumento, mas ele tem que, sim, fazer uma Assembleia Geral, dando exemplo grotesco, né, para organizar o trabalho e também ver até onde esse trabalho está causando doença, até onde esse trabalho está sendo eficiente, até onde o número de trabalhadores dá conta do trabalho. Para isso que a gente queria um diretor. Tinha um porquê, né? Ricardo, tu como esse? Partícipe, ativista, super ativo no processo. Pois é. Deixa eu dar uma pincelada também sobre a questão do repensar, né? Porque o repensar também está dentro desse contexto de uma democratização do país, tá? Onde também os trabalhadores foram chamados, os extensionistas, todos, eu boto extensionistas no sentido bem amplo de todos os empregados, foram chamados a participar desse debate, inclusive do modo de enxergar a extensão rural, né? E de ver qual é que era o papel, né, e como esse papel do extensionista deveria mudar num novo ambiente político e democrático do país, né, onde o extensionista não é mais aquele sujeito que sabe tudo e que determina o que os agricultoras têm que fazer, mas onde ele é também um agente, né, da transformação, do desenvolvimento. Então, eu acho que também isso foi importante para a gente enxergar um novo modo de atuação da extensão rural. Com relação à questão da eleição do diretor técnico, né, de novo, qual era o contexto que nós tínhamos?
contexto anterior que nós tínhamos era de que o governo federal aportava, vamos botar, meio a meio com o governo do estado no orçamento. Então, o governo federal se sentia no direito de indicar um dos diretores. E isso era o que estava escrito, né, nos contratos, nos estatutos, que o diretor técnico seria indicado pelo governo federal. E que nós tivemos bons diretores técnicos no passado e que eram da casa. Sim. E que eram da casa. Né? Eu lembro um assim que era, digamos assim, mais preferido meu, porque também foi meu professor, que era o Dr. Paulo Rodrigues. Né? Mas nós também tivemos, né, um diretor técnico que não era da casa, que era de fora do sistema de extensão rural. E, vamos dizer assim, com muitas críticas do ponto de vista da eficiência, da efetividade, da participação, da cumplicidade no trabalho. Então, esse era o ambiente até 88. Tá? Então, isso também ajuda, né, no momento em que o governo do Estado, né, começa a ser chamado a também aportar cada vez mais recursos, a dizer, eu participo, mas eu quero indicar também o diretor, já que o governo federal não aporta mais. Segundo, é fundamental a participação da associação no sentido de dizer, governo, você pode indicar, mas você indica, né, dentro de um rol de pessoas que nós gostaríamos de lhe apresentar. Tá? E aí entrou o processo de eleição do diretor técnico, que daí era submetido para o secretário da Agricultura, e o primeiro, normalmente, era o mais indicado. Tá? E assim foi com o Dr. Viola, tá? Foi o indicado para diretor técnico. Fundamental porque ele conhecia a extensão rural, porque ele foi um grande extensionista, ele era um sujeito conhecedor, né, de uma determinada atividade, né, técnica, era uma pessoa respeitada. E aí é a questão do perfil. Né? Quer dizer, ele poderia não ser o melhor administrador, mas era um sujeito que tinha o respaldo do conjunto de funcionários, porque quem não o conhecia perguntava para os outros, e os outros diziam, não, merece a nossa confiança. Acho que, digamos assim, imaginar que o diretor técnico pudesse ser um porta-voz dos trabalhadores, eu acho que é um pouco de exagero. Né? Meio utópico? Meio utópico, eu diria totalmente utópico. Né? Porque o diretor técnico, ele tem um perfil, se ele tem esse perfil, né, no sentido de estar preocupado com a capacitação permanente dos empregados, dos funcionários, ele vai colocar isso na mesa para fazer. Né? Tá? Agora, se não tiver, não adianta. Né? A gente tem que ter essas limitações. Tá? Mas esse é um processo que eu acho que e a Tânia lembrou que é feito e invejado por outras instituições, e me corrija se eu estou enganado, não está escrito em lugar nenhum. Onde é que está escrito isso? No Estatuto da Emater. Ele está em 2012. O Estatuto sofreu alteração e lá está escrito que o diretor técnico... De 88 a 2012 foram 24 anos. Tá. E por todo esse tempo foi respeitado. Exato. Não vamos aqui imaginar... Ninguém questionou a legitimidade do processo. Né? Fazer juízo se as pessoas foram bem ou mal escolhidas. Não, claro. Mas passaram por um crivo e a gente conseguiu assegurar que as pessoas fossem funcionários da Emater. No contexto político, e hoje está diferente no passado, do ponto de vista partidário no Estado, nós tínhamos 3, 4 partidos. Hoje nós temos 30, 40, vou exagerar um pouco, né? Mas é um catatal de partidos. E o governo que se estabelece, o governador que se estabelece, ele precisa ter uma base na Assembleia, essa base que antes era, às vezes, feita por um partido ou por 2 partidos, hoje ela é feita por vários partidos. Tá?
E a gente sabe que a Emater é uma moeda de troca, para usar um termo assim, que é, digamos assim, alguns podem achar que é bom, mas por outro lado pode ser considerado um pouco meio pejorativo, tá? Muito importante, né? Então vocês imaginam, se nós não tivéssemos colocado isso, né, como uma regra de que o diretor técnico seja da instituição, nós poderíamos ter 3 diretores totalmente externos. Né? Sim. Então, é uma conquista fundamental, né, do corpo, né, dos associados da entidade ASAI, que precisa sempre brigar para manter isso. Tá? Eu acho que é uma conquista valiosíssima. Lúcia, antes de tu colocar, só uma questão. Ricardo, eu também tenho essa dificuldade, assim, porque para mim, ou a gente é gestão ou a gente não é. Parece que quando tu bota o pé na gestão, aí tu já não consegue mais ser a representação dos trabalhadores, enfim. Mas eu acho que lá era mais factível isso do que hoje em dia. Era mais possível, digamos, não sei nem se existe essa terminologia, se está correta. Era mais possível alcançar essa utopia do que nos dias de hoje. Me parece, né? E, Lúcia, assim, porque o que a gente vê e discute muito e a gente vê os colegas colocarem, tu pela tua experiência de RH, né, que tens, o que a gente vê? Vai para a gestão quem tem uma identificação política partidária com aquele governo, que nem diz a Tânia, né? Vamos ser madurinhos, né? Não tem como tu ir para lá se tu não tiver uma identificação. Só que durante muito tempo, a gente viu que essa identificação ela vinha colada com uma qualificação. Tinha padrões mínimos, e isso desde lá do gerente do regional até o gerente estadual e muito mais na diretoria. E a gente vê isso se deteriorando muito nos últimos anos, né? Hoje basta tu estar colado com um padrinho, uma madrinha política, tu alça. Hoje, eu, na minha humilde concepção, qualquer uma pode ser presidente da Emater. Sim. Desde que tenha um respaldo político, né? E aí, Lúcia, eu te devolvo essa questão, né? Como que tu, pela tua experiência de recursos humanos, né? Ao longo desses anos, além da questão da importância dessa conquista, né, de eleger, mas como que tu consegue dar esse relato dessa questão que a gente coloca, né, da desqualificação, podemos dizer, né? Não estou dando esse título a ninguém, mas dizendo que antes essa indicação política, ela vinha para e passo com a qualificação, e isso não existe mais. Essa é uma questão que eu acho lamentável, mas é verdade, não existe mais. Hoje em dia, me parece assim que realmente é somente uma escolha política. Quem perde com isso é a instituição Emater, não tem a menor dúvida. Eu acho assim, a questão do diretor técnico, a escolha dele é super importante, não tem dúvida, mas deveria ter uma diretriz, tem que ter tais e tais qualificações para poder se candidatar. Porque, de fato, tivemos excelentes diretores técnicos escolhidos, vários deles, mas também tivemos fragilidades em diretores escolhidos, que é lamentável. Em relação às outras chefias, as gerências, principalmente, uma gerência, eu vejo uma necessidade iminente conhecer um pouco da extensão rural. Não vai conhecer tudo, mas precisa conhecer, precisa saber como é que o campo funciona. Isso, para mim, é uma das maiores problemáticas que a gente passa. Na minha passagem no Recursos Humanos, eu vi isso muito. Os colegas que não têm nenhum conhecimento do que o extensionista de campo faz, ele não consegue dimensionar para fazer um trabalho voltado a ele também. Lógico, as gerências, principalmente essas financeiras, recursos humanos, precisam se preocupar muito com a legislação. Óbvio que precisa ter conhecimento nessa área. Mas também precisa ter conhecimento para enxergar como é o trabalho, como se desenvolve o trabalho na extensão. Porque senão ele vai focar só na legislação e não vai conseguir ver que o extensionista é diferenciado o trabalho dele, ele é diferenciado. Então, faz muita falta ter umas diretrizes. A pessoa não tem problema, ela pode estar ligada a um partido, não vejo problema nenhum. Nem qual partido, está tudo certo. Mas precisa ter
um pouco mais de conhecimento, tem que ter diretrizes que digam, olha, tem que ter este e aquele conhecimento. E aí eu ainda vejo outra questão tanto ou mais grave nas diretorias, que tem os assessores que também são indicações políticas. Um assessor tem que ter qualificação, isso eu acho urgente, tinha que se mexer nessa questão. Um assessor que vem só do lado político, que não tem um conhecimento de extensão, de agricultura, de todo o trabalho que é feito como um todo, e não só, e não separado, não segmentado o trabalho da extensão, ele não vai conseguir dar um trabalho de assessoria. Então, fala-se. Todo mundo sabe que as pessoas são extremamente descontentes com essas posturas de colocar somente pessoas que tenham somente indicações políticas. Vejo com muita gravidade. E a mesma coisa os gerentes regionais, não só os estaduais, os regionais também. Gerente regional que não conhece de fato a extensão, que não tem perfil para ser um gerente, ele não vai dar certo. Ele vai só trazer problemas, como tem se visto a cada dia mais. Então, tem as perseguições, que são gravíssimas, os assédios hoje em dia. A gente cria problemas por questões de gerências e chefias mal constituídas. É verdade. Gente, assim, ó, vocês achavam que era muito tempo, mas já está esgotando, viu? Como passa rápido. Passa super rápido. Então, assim, antes da gente encerrar, eu queria, assim, que vocês ficassem à vontade, se quiserem, quem quiser falar, uma mensagem rápida, objetiva, falar um pouco, assim, vocês que viveram essa história, lá e cá, o que vocês diriam hoje para o nosso pessoal da Emater? Qual a importância da organização coletiva, da luta coletiva, de se agrupar, de não ficar individualizado? Deixa até eu começar assim, porque a gente vivencia também isso na entidade que eu estou hoje presente, que é na FAPERS, mas todas essas entidades, né, elas têm a gente chama de grau de governança muito grande, porque existe uma participação de pessoas em comissões, em conselhos, né? No caso da ASAI, o Conselho de Representantes, que eu também tive a honra de participar e de ser um conselheiro da região numa determinada época, mas isso, digamos assim, é determinante que o nosso pessoal, os associados da ASAI, tenham essa preocupação de participarem dos processos, de não apenas ficarem numa posição, vamos chamar assim, confortável, de acreditar que aqueles que nós elegemos estão fazendo as coisas certas, mas de você também participar do processo, de você também fazer a tua parte, a tua doação, né, participando de conselhos ou de comissões. Porque a gente sabe que o trabalho é exaustivo, o trabalho às vezes fica lá no município e aí eu tenho que vir para Porto Alegre e depois disso o trabalho não diminuiu, pelo contrário, ele continua lá. Eu lembro, eu fui vice-presidente, eu vinha todas as semanas de 3 de maio, que eu morava em 3 de maio, 500 quilômetros, 480 quilômetros. Eu pegava um ônibus às 10h30 da noite lá, eu parava em Canoas, onde morava meu sogro, minha sogra, parava na BR, caminhava 2 quadras, chegava às 5 horas da manhã na casa deles, no edifício deles lá, eu tinha a chave, tinha uma salinha lá que tinha um sofá-cama, eu dava uma dormidinha, depois eu pegava o trem, né, o trem Zurb, vinha para a ZAI, para o escritório central, ficava 1 dia ou 2 dias, pegava o ônibus de novo e ia para 3 de maio. Eu embarcava no ônibus e já estava dormindo, porque eu estava cansado. Mas fiz isso durante 2 anos, né? E não me arrependo, não me tirou nem um pedacinho da minha saúde, da minha vida, mas eu acho que esse tipo de propósito, a associação não é da Rafaela, a associação é de todos. Todos têm compromisso com ela, né? Então todos têm que dar um pouco de si para participar desses processos. Exatamente, ela já é uma ferramenta que é para aglutinar, porque ela não é de uns para alguns, é de todos com todos, né? É isso aí. E todas. Então, eu acho, Rafaela, que a gente vê muito isso em todos os organismos de organização,
quer seja trabalhista, ou há um certo cansaço, um certo desgaste, um certo descrédito. Muitas vezes o descrédito nem vem por qualquer conta que a instituição deva. sim. Conta que eu digo não é Sim. só numérica, né? Uhum. Não é só financeira. Então, eu acho que a gente vive um processo meio assim, né? Aham. Então, você tem um trabalho árduo, né? Esse trabalho é o mais difícil, tanto para a fundação, quanto para a associação, quanto para os sindicatos, né? Mas o instrumento coletivo é o instrumento coletivo, é o instrumento mais eficiente que tem. Seja para o que for. E isso, eu acho que os nossos trabalhadores, o que eles não viveram, eles receberam Exato. gratuitamente, Exato. né? Então, e também já perderam muito do que Aham, receberam. aham. E não se deram muito conta, né? Não se envolveram muito. Então, é assim, urgente que todos e todas se envolvam mais nessas questões que tem como dar conta. Porque a gente conseguiu não é porque é melhor que ninguém. A gente conseguiu porque não tinha mais para onde correr. Né, Ricardo? Então, ele já colocou ali. A gente estava saindo de uma ditadura, disso, Saindo daquilo ainda e com daquilo metade do outro. corpo lá, né? E com uma instituição, no caso da Ascar Emater, ela sempre foi muito séria. Ela sempre teve muita credibilidade. Então, e isso ela teve, não foi porque o presidente ou o diretor, foi por conta dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eles lá no município fazendo a diferença todos os dias. Se eu sou governador do estado, velho, eu pagava salário, eu pagava até cueca nova para todo mundo. Entendeu? Porque é um instrumento de trabalho eficientíssimo, com especialidades, com expertise, com compromisso, comprometimento, envolvimento. E está em todo o território. Todo de o alguma forma ou território de outra, estadual. né? Exatamente. Então, mas isso não pode ser à custa de desvalorização do trabalho, do trabalhador, do dia a dia do trabalhador, que não dê conta da saúde e da dignidade do trabalhador e da trabalhadora. Isso aí. Mas eu queria só para finalizar, para mim não cometer, eu não quero cometer nenhuma injustiça. E assim, guardando qualquer questão que eu tenha, e já tive muitas, eu não posso deixar de registrar que a Rejane e o Trindade tiveram um papel importantíssimo na criação da ZAI. Era para eles estarem aqui, foram convidados, mas infelizmente, por motivos de força maior, ambos não agradeceram, mas não puderam. Não, mas eu não posso deixar de fazer esse registro, independente de qualquer coisa, não tenho dúvida nenhuma. Claro que todos e todas foram, mas eles passaram por muitas coisas e se mantiveram ali lutando Firmes. dioturnamente, né? Então, é isso. É verdade, Taninha. Temos que considerar isso, foram muito importantes. E o que eu quero dizer assim para os colegas que estão ainda na ativa, nada conseguiu-se de graça. Tudo que se conseguiu foi através de muita luta. E, tendo uma associação, fez com que a gente participasse de todas as discussões, porque isso fez com que a gente não recebesse tudo de cima. E isso é muito importante considerar. Então, assim, de novo, a Emater, nós somos uma instituição órfã. Se não é pelos empregados fazerem as coisas, nada vai acontecer. Se nós esperarmos que venha até nós, não vem. Tem que ser na luta, tem que ser na conquista, e a participação é fundamental para isso. Porque é muito fácil nos tirar o que nós temos. Isso é muito simples, tirar benefícios que se tenha.
basta ver a última reforma trabalhista. Ela tirou muitos direitos dos trabalhadores, apesar de muita gente não enxergar assim. Eu enxergo assim. Uhum. Então, eu acho assim, ó, participem, façam parte, como o Ricardo bem colocou, sentem ali, se associem e façam parte das comissões, dos trabalhos que são feitos, porque só assim vão se construir uma instituição forte, que já foi muito mais forte do que é hoje, e que é o que nós estamos precisando. Muito bem, e nosso tempo então acabou. Eu queria agradecer assim do fundo do coração vocês terem aceitado o convite, estarem aqui conosco, que a nossa associação tenha mais 40, 50 anos, né? E eu queria então agradecer a quem nos acompanha aqui no episódio e dizer que em breve a gente vai estar gravando também mais 2 episódios e colocando à disposição, e que nós estamos aqui, enquanto ASAI, não apenas comemorando esses 42 anos, mas também que a gente possa pensar nesses 42 anos também, acima de tudo, como um grande aprendizado para nós trabalhadores enquanto coletividade.